Olá, está começando o programa Arquitetura e Design, um programa voltado aos cursos de Arquitetura e Urbanismo da FAG Design da Dom Bosco. E o assunto do programa hoje é Arquitetura Moderna. E aqui ao meu lado está o professor Fúvio. Bom, Fúvio, seja bem-vindo ao programa. Primeiramente, me fala um pouco sobre a sua formação. Você é formado em Arquitetura há 19 anos, né? 19 anos, formado em 1993 pela PUC e depois disso trabalhei bastante com o escritório particular. Fiz especialização em paisagismo, depois fiz um mestrado em gestão urbana e a questão de 2 anos atrás finalizei um doutorado em engenharia de produção com ênfase na ergonomia. E você é um apaixonado por arquitetura moderna, né? Sem sombra de dúvida. Ela é fascinante porque ela retrata um momento de idealismo da sociedade, onde se acreditava que o mundo pudesse dar certo, né? Então existia uma ideologia por trás disso. E essa ideologia era refletida principalmente nas obras de arquitetura. Então vamos começar então sobre a história da arquitetura moderna. Como que começou? Então, para começar, para a gente poder definir um pouco isso, é importante que a gente defina o que é o moderno, né? Porque quando você fala para uma pessoa leiga, o moderno é tudo que está acontecendo atualmente. Mas quando a gente fala em artes ou quando a gente fala em arquitetura, a gente está falando de um momento bastante específico da nossa arte, da nossa produção arquitetônica. Então a gente tem que pensar no início do século XX, né, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, onde nós tínhamos uma sociedade que vinha desde a Revolução Industrial se transformando, se manifestando e trazendo grandes transformações para a sociedade, como a invenção do rádio, a invenção do automóvel, da locomotiva, do avião. E na arquitetura nós tínhamos uma arquitetura bastante retrógrada ainda. Então é uma arquitetura que era uma representação de coisas do passado, né? E naquele momento, então, principalmente após o final da Primeira Guerra Mundial, existe um movimento na ideia de ter uma arquitetura que seja condizente com a nossa época, com o nosso tempo, e que retratasse, então, essa ideia da nova modernidade que estava surgindo, né? Então nós vamos encontrar as primeiras manifestações acontecendo principalmente na Europa e Estados Unidos, né? Na Europa com a figura do Walter Gropius, do Mies van der Rohe e do Le Corbusier, né? E nos Estados Unidos com a figura do Frank Lloyd Wright, que tem uma arquitetura um pouco mais, a gente chama de organicista, né? A grande ideia, principalmente dos europeus naquele momento, era fazer uma ruptura com o passado, né? Que é uma coisa que não vai acontecer aqui no Brasil. Quando essa arquitetura moderna vem se manifestar de uma forma mais clara aqui, nós temos uma coisa completamente contrária, que é justamente o resgate do passado, né? Mas naquele contexto de começo do século XX, a ideia inicial dessa arquitetura moderna era uma arquitetura bastante racionalista, né? Que fazia essa ruptura com os elementos do passado. Por quê? Porque ela queria retratar essa ideia da arquitetura do novo século, do novo milênio, da nova cultura, vamos dizer assim, né? Então nós temos uma arquitetura bastante racionalista acontecendo, né? E por que essa arquitetura é dessa forma? Porque até o final do século XIX, começo do século XX, as obras de arquitetura que nós temos, que naquele período a gente classifica como eclético, são obras bastante burguesas. Então quem tinha acesso a uma obra de arquitetura, a uma casa, uma edificação um pouco mais requintada, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E o moderno, ele vem buscar uma socialização dessa arquitetura. Então eles pensam que a partir do momento que você tira o adorno, você faz uma arquitetura um pouco mais flexível, mais lógica, mais racional, existe uma possibilidade que as pessoas comuns também tenham acesso a essa arquitetura, né? Então a grande ideia que motivava isso é essa socialização da obra da arquitetura e, simultaneamente a isso, essa crença no futuro e o respaldo de tentar reconstruir a Europa devastada pela guerra, né? Isso vai acontecer, em especial, ao final da Primeira Guerra Mundial e depois, no segundo momento, no final dos anos, na metade dos anos 40, com a finalização da Segunda Guerra Mundial, onde existe uma necessidade bastante grande de reconstrução dessa arquitetura. Bom, Fúvio, como é que era a característica das obras nessa época? Bom, as obras, em especial da Europa, elas buscavam bastante o uso da nova tecnologia que era disponível. Então, se nós pegarmos
que foi desenvolvido pela Bauhaus, que é uma escola alemã, então uma coisa bem mais racionalista. Vocês vão ver que tem uma arquitetura muito mais de alta tecnologia acontecendo ali, né, onde o design industrial fala mais alto. Então nós vamos ver a arquitetura com uma estrutura mais estrutura metálica, bastante vidro, e um uso muito racional dessa obra. Então a ideia é que existisse uma formatação disso, né. A arquitetura já do Le Corbusier, que é um francês que vai ter uma grande influência aqui na nossa arquitetura brasileira, também é uma arquitetura bastante racionalista, principalmente no começo das suas atividades, com formas mais puras, mais limpas, e sempre buscando nessa pureza que isso retratasse também as obras propriamente ditas. Então, via de regra, essas obras são brancas. Por quê? Porque o branco é entendido como uma cor mais pura que vai acontecer ali. Mas sempre aquela ideia de que a forma segue a função. Então, nada é feito ao acaso sem uma razão de existir. Então, aquilo é sempre uma sequência de você fazer um trabalho que seja altamente racionalista, né? E é nesse período que surge a famosa frase do Le Corbusier que fala que a casa é a máquina de morar, né? O Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos, que já vive num outro contexto, ele vai trabalhar com uma clientela um pouco mais rica, né? E ele tem uma relação mais íntima da própria geografia do local. Então, a obra dele é muito mais inserida no sítio de implantação. Então, nós temos a famosa Casa da Cascata, onde ele pega uma área que tem uma cascata, tem uma área verde, e ele insere essa obra uma perfeita harmonia com aquele espaço, né? Então, mas por quê? Porque ele tem um outro tipo de clientela, uma clientela um pouco mais rica, um pouco mais abastada, né? No Brasil, essa arquitetura moderna ela vai se pautar muito na linha promulgada pelo Le Corbusier. Por quê? Porque a influência desses 4 arquitetos, que a gente chama os 4 grandes, o Frank Lloyd Wright, como eu falei, tem uma clientela mais rica, né? No Brasil, nós já temos uma classe social um pouco diferente. A tecnologia que é empregada pelo Gropius e principalmente pelo Mies van der Rohe é uma arquitetura de excelência, porém de material com mais tecnologia, como, por exemplo, estrutura metálica. Nós não temos aqui no Brasil, naquela época, uma indústria que pudesse fornecer isso, né? E o Le Corbusier ele tem várias condicionantes que vão influenciar de uma forma um pouco mais direta na nossa produção. A primeira delas é que ele é o maior teórico da arquitetura moderna. Então, ele pega e, naquele período, já escreve muito sobre a arquitetura moderna e vai criando os principais preceitos em forma de texto. Segundo, que as obras que ele pede, o que ele defende, usam principalmente a estrutura do concreto armado, né? Se nós trouxermos isso para o Brasil, a gente vai perceber o quê? Que nós temos uma mão de obra bastante carente, né? Bastante deficiente, vamos dizer assim, e o concreto armado, então, vai ser uma excelente oportunidade de fazer esse exercício. E o concreto permite que uma liberdade maior na elaboração dessas obras, né? Então, isso vai casar muito bem com as questões necessárias aqui para o Brasil, né? Nessa construção desse moderno, essa construção dessa paisagem moderna, né? E é sempre importante a gente ressaltar algumas coisas, porque se nós olharmos numa esfera global, o que a gente considera o modernismo hoje, ou a arquitetura moderna, é uma fase muito clara que já teve um início, meio e um fim, né? Então, infelizmente, para um apaixonado como eu, é uma arquitetura que eu entendo que ela acabou, né? Acabou lá nos meados dos anos 70, né? Onde nós temos uma desilusão com essa utopia, vamos dizer assim, né? Mas no Brasil acontece uma particularidade, que no Brasil, como ele é muito bem aceito aqui, ele torna-se o único país do mundo em que a gente constrói uma paisagem legitimamente moderna, né? Então, nós não vamos encontrar uma paisagem moderna, por exemplo, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Nós temos transformações mais rápidas acontecendo. Mas aqui no Brasil nós encontramos. E isso é um excelente sinal, um grande indicador dessa identidade que a nossa sociedade assumiu com esse tipo de arquitetura. E onde a gente pode encontrar essa arquitetura, essa paisagem moderna no Brasil? A arquitetura moderna nós encontramos no Brasil inteiro, né? Ela começa
As primeiras manifestações dela acontecem em 1927, de uma forma bastante isolada, com a vinda do Gregory Warshawski, que é um russo, que vem para o Brasil. Ele é um arquiteto formado lá e que vai, em 1927, 28, fazer a sua própria residência, né? E essa residência, naquele momento que ele vai fazer essa obra bastante isolada aqui, nós ainda não temos a tecnologia para a gente fazer seguir todos os preceitos que eram necessários, mas ele busca essa linguagem naquela arquitetura, né? Depois disso, nós temos aqui eu tenho algumas imagens da casa, que então a gente percebe uma planta mais livre, né, uma coisa muito inovadora se nós pensarmos que isso foi feito há 90 anos atrás. Bastante inovador para a época, para uma cidade, mesmo como São Paulo, que ainda era uma cidade bastante provinciana, e o país ainda um país bastante rural, tá? Bom, isso aí é só o início, né, dessa vinda dessa arquitetura para o Brasil, né? Após a Revolução de 30, o Getúlio Vargas, então, ele assume o poder, e existe uma grande vontade do país de criar uma identidade nacional, né, de mostrar ao mundo que o Brasil não é um país rural, um país subdesenvolvido. Então, existe uma vontade nesse desenvolvimento. Então, acontece, a partir da década de 30, com a entrada do Getúlio Vargas na presidência, uma vontade também de inovar, não só essa sociedade, mas essa materialização ser representada pela própria arquitetura moderna, né? Que eles entendem que é aquela grande inovação da época, que pode retratar um pouco isso, tá? Então, nesse período, final da década de 30, é encomendada a construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde,